Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa conversa será sobre desenvolvimento sustentável e eu já começo fazendo a pergunta. Você sabe o que significa desenvolvimento sustentável? Você já ouviu falar sobre desenvolvimento sustentável? Você saberia definir o que significa desenvolvimento sustentável? Bom, eu vou usar como referência para a nossa conversa de hoje esse livro, que é intitulado Desenvolvimento Sustentável, Que Bicho é Esse? Eu sugeri esse livro no começo da semana, ok? E eu vou usar basicamente o conteúdo desse livro para a gente conversar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. Mas antes de falar sobre o livro em si, sim, eu vou deixar disponível, aqui está o link, mas eu vou deixar disponível o link na legenda do vídeo, porque os próprios autores, eles disponibilizaram de forma gratuita o livro, e ele tem uma leitura bem tranquila, bem fácil. Então, quem quiser acessar, fica à disposição. Bom, antes de falar efetivamente sobre o livro, eu gostaria de falar rapidamente sobre os autores. São dois autores, o José Eli da Veiga, que é professor universitário, graduado em agronomia e fez pós-doutorado em desenvolvimento econômico e social. E a Lia Zatz, que é escritora de livros infantis e juvenis e é graduada em filosofia e pós-graduada em ciência política. Bom, como vocês vão poder observar, né, quem for ler o livro, é um livro relativamente antigo, ele é de 2008, mas que eu acho bem interessante para quem está dando os primeiros passos para entender o que é o desenvolvimento sustentável. Bom, logo no prólogo, o livro ele traz um trecho do discurso de uma menina canadense de 12 anos, e esse discurso dela, esse discurso foi realizado, né, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Conferência Rio 92 ou Eco 92. E eu vou ler alguns trechinhos pequenos desse discurso. Ela fala o seguinte: hoje tenho medo de tomar sol, por causa dos buracos da camada de ozônio. Tenho medo de respirar esse ar, porque não sei que substâncias químicas o estão contaminando. Vocês se preocupam com essas coisas? Vocês se preocupavam com essas coisas quando tinham a minha idade? Todas essas coisas acontecem bem diante dos nossos olhos e, mesmo assim, continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções. Se vocês não podem recuperar nada disso, então, por favor, parem de destruir. Meu pai sempre diz: você é aquilo que faz, não aquilo que diz. Bem, o que vocês fazem nos faz chorar à noite. Vocês adultos nos dizem que nos amam, mas eu desafio vocês, por favor, façam suas ações refletirem as suas palavras. Obrigada. Então, resolvi começar com trechos desse discurso, porque eu achei ele bem forte, né? Foi um discurso realizado num evento, né, relativamente antigo. Me toca bastante também, porque essa menina, na época, ela tem aproximadamente a minha idade, um pouquinho mais velha, mas enfim. E a gente vê que muito disso, né, ainda acontece. Muitas dessas preocupações ainda são bastante pertinentes. Bom, o livro ele segue com uma discussão acerca de como a questão ambiental entrou na ordem do dia, e os autores eles abordam, dentro desse tópico, temas como o temor nuclear, o crescimento populacional e o subdesenvolvimento. Sobre o temor nuclear, os autores trazem a informação de que o primeiro grande debate que assinala o início da consciência ambiental contemporânea ocorreu na década de 60, durante a Guerra Fria, motivado pela preocupação de uma guerra atômica e também, né, pelas consequências dos testes que estavam sendo realizados com armas nucleares. Não era um temor sem razão, pois em agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam lançado bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matando milhares de civis e causando uma enorme destruição e contaminação. E apesar dos protestos que se espalharam pelo mundo contra a realização desses testes, somente em 1963 foi assinado um tratado que proibia na atmosfera, debaixo da água e no espaço exterior, mas ainda permitia que eles fossem realizados de forma subterrânea. Mesmo assim, alguns países continuaram realizando testes atmosféricos. Em 1996,
um novo tratado estabeleceu sua proibição total, mas nem todos os países assinaram e ainda existe aí a possibilidade de realização de testes. Bom, ainda na década de 60, virou parte da discussão outro tipo de explosão, no caso, o da bomba demográfica. Havia muito temor de que as populações dos países pobres continuassem a se multiplicar com rapidez. Mas logo se notou que bastava uma população atingir níveis de vida razoáveis para que despencassem o ritmo de novos nascimentos. Além disso, vários países começaram a implantar programas de planejamento familiar. A adoção de métodos eficientes de controle de natalidade também reduziu bastante o problema, mas ele ainda é sério. São muitas questões e variáveis que mostram a dificuldade de se chegar a um acordo, quando se pergunta em que patamar a população mundial tenderá a se estabilizar e quantos anos serão necessários para que ele seja alcançado. Mais gente requer mais comida, mais espaço, mais água, energia e muitos outros recursos. Por isso, não se pode negar que um crescimento vertiginoso da população aumente a pressão sobre a natureza. Os seres humanos de hoje consomem recursos e geram lixo de forma bem desigual. Se já hoje se considera que os seres humanos estão usando mais recursos do que a Terra tem capacidade de repor, imagine um planeta muito mais populoso e com muito mais consumo. Bom, um outro tema bastante importante discutido pelos autores é a questão do subdesenvolvimento. Bom, imaginava-se que bastaria que um país enriquecesse para que automaticamente se tornasse desenvolvido. Porém, ao longo do tempo foi observado em alguns países que a pobreza não diminuía. Não havia redução das desigualdades, fossem elas sociais, entre raças, sexos ou de locais de moradia. E o pior, as liberdades eram muitas vezes sacrificadas em vez de expandidas. Um outro tópico interessante do livro é o que os autores chamaram de por uma nova visão de desenvolvimento. Bom, o crescimento econômico não é suficiente para gerar desenvolvimento. E ainda tem economistas insistindo em usar um único indicador, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, para avaliar o grau de desenvolvimento de um país. E aí, pelo esforço de um grupo de economistas inconformados, acabou nascendo lá no começo da década de 90, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é uma simples média aritmética de 3 indicadores sintéticos considerados indispensáveis para que haja desenvolvimento. A renda por habitante, mas também a saúde e a educação. Sem elas, o acesso a outras dimensões do desenvolvimento não é possível. Os autores também chamam a atenção para a gente estudar, verificar no passado, né, da humanidade experiências que as pessoas passaram com relação a colapsos e a problemas ambientais, certo? E aí eles dão como dica, eles citam alguns exemplos, e um dos exemplos que eles citam é o da Ilha de Páscoa, né, onde a concorrência entre os clãs produziu muito progresso na ilha, mas também foi responsável, né, pelo que tudo indica, pela completa ruína dessa ilha. E eu sugiro que vocês deem uma pesquisada sobre o assunto. E aí eles trazem também, né, as questões ambientais que mais preocupam, e eles trazem 2 tópicos importantes, que é a água, né, a questão da água, que é a base da vida, e a gente sabe da limitação, já tem pessoas que têm dificuldade de acesso à água potável, e a gente vem contaminando as águas de uma forma muito intensa, né, fazendo com que o ciclo natural da água, né, não tenha como ele ocorrer uma, entre aspas, não, mas uma limpeza da água, né, no ciclo natural que acontece. Então, a gente está poluindo numa velocidade muito elevada. E a questão do aquecimento global, eles trazem informações sobre efeito estufa, né, que a gente sabe que é importante
para nossa sobrevivência aqui no planeta, mas a gente vem aumentando esse efeito, fazendo com que as temperaturas se elevem e trazendo várias consequências por causa disso. Bom, e aí eles abordam, né, num outro tópico, eles falam um pouquinho sobre a questão da utilização do termo sustentabilidade ou sustentável dentro da biologia. Tá? Então, até o final dos anos 70, sustentabilidade era uma noção usada apenas pela biologia, especialmente por pesquisadores especializados em biologia populacional, onde esses pesquisadores procuravam avaliar quando uma atividade extrativista, como uma pesqueira, por exemplo, ultrapassa os limites de reprodução da espécie estudada. Então, eles procuravam identificar e continuam, né, para diferentes grupos, procurar identificar o ponto a partir do qual é rompida a resiliência de um ecossistema. E aí o objetivo dessas pesquisas é permitir que a humanidade se alimente sem destruir suas fontes de nutrição. Enfim. Então, muitas pessoas que trabalham, né, com desenvolvimento sustentável utilizam como base, como referência, né, esses estudos feitos, principalmente estudos feitos com comunidades, com pescadores, enfim, com atividade pesqueira. Bom, mas e quando a gente traz, né, junta aí a esse adjetivo a questão do desenvolvimento, né? Então, a coisa se complica quando esse termo sustentável, ele faz parte, né, de um conjuntinho de palavras aí, que é o tal desenvolvimento sustentável, que é o que a gente que eu propus que a gente conversasse hoje. Então, a expressão desenvolvimento sustentável foi publicamente empregada pela primeira vez em agosto de 1979, num simpósio das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse momento, os ambientalistas eram sistematicamente acusados de serem contra o desenvolvimento. E numa dessas discussões, algum desses ambientalistas disse a seguinte frase: "Não somos contra o desenvolvimento, apenas queremos que ele seja sustentável." Bom, bastou, né, isso para que a expressão imediatamente emplacasse, e ela se tornou mundialmente conhecida quando foi adotada como principal bordão no documento Nosso Futuro Comum. Esse documento foi apresentado em 1987 à Assembleia Geral das Nações Unidas pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E, a partir de então, o termo desenvolvimento sustentável foi se legitimando como o maior desafio desse século e saiu inteiramente consagrado aí da Conferência Rio 92. Ora, então, como é que a gente pode definir, né? A gente começou com uma pergunta e vamos fechar aqui com a definição, né? A definição de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento compatível com a conservação da biosfera, satisfazendo as necessidades da população que habita o planeta atualmente, sem, com isso, comprometer a satisfação das necessidades das gerações que habitarão no futuro, ok? E para chamar a atenção, eu gostaria de mostrar essa imagem aqui, que eu acho ela bem interessante. Quando a gente pensa em sustentável, a gente tem que pensar no tripé. Né? Para que algo seja sustentável, a gente tem, na nossa... enfim, para a população humana, enfim, a gente tem que pensar nesse tripé aqui, o econômico, o social e o ecológico. Tá? Só assim a gente consegue ter um desenvolvimento, né, ter algo realmente sustentável. Ok? Então, é só uma introduçãozinha sobre o assunto, a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso.